Início uma nova série de mensagens com o tema Experimente o Poder de Deus. Semana passada nós tivemos a primeira mensagem falando sobre o poder de Deus que pode ser acessado, mas existem normas, existem critérios, existem condições para que o poder de Deus seja acessado. Na semana passada, então, aprendemos como acessar o poder de Deus através da obediência. E hoje nós vamos aprender como podemos experimentar o poder de Deus através da adoração. Antes de tudo, é necessário que você entenda que a adoração é um estilo de vida. Não diz respeito a apenas o momento em que você canta uma canção, quando você canta um louvor. Às vezes algumas pessoas confundem o momento de cânticos na igreja como sendo um momento de adoração. Mas a adoração diz respeito à sua vida como um todo. Você adora quando você ora. Você adora quando você obedece a Deus. Você adora quando dá um bom testemunho. Você adora quando cuida do necessitado. Você adora quando vive de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Você adora quando você serve. Então a sua vida como um todo deve exalar adoração. Então não se resume apenas ao momento de cânticos da igreja, mas diz respeito aos mínimos detalhes da sua vida, principalmente lá fora. Deus espera encontrar um adorador em você, não apenas aqui dentro da igreja, mas em qualquer lugar onde você estiver. Quando Jesus falou com a mulher samaritana sobre adoração, ele disse o seguinte, lá em João capítulo 4, no verso 23. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Algumas versões dizem, são esses que o Pai procura. Deus procura pessoas que estejam em adoração constante e não apenas cantando canções de adoração. Em espírito e em verdade, ou seja, no campo espiritual que a adoração acontece. Para isso você tem que mortificar a carne. A vontade humana, o desejo humano, aquilo que é da nossa natureza humana, que desagrada a Deus, nós precisamos lutar contra isso, abandonar isso, para que o nosso espírito esteja conectado com o Espírito de Deus, e aí sim há a verdadeira adoração. Isso implica em renúncia, em abrir mão daquilo que desagrada a Deus, aquilo que está presente ainda em sua vida e que Deus não gosta. Significa você controlar a sua palavra, as suas palavras, os seus pensamentos, as suas ações, porque Deus espera muito mais do que uma canção, mais do que uma simples oração curta e rápida, momentânea. Ele espera uma adoração como estilo de vida. E a pergunta é, você tem vivido essa adoração? Ou a sua adoração se resume aos momentos em que você canta uma canção? No grego, a palavra usada para traduzir adoração é a mesma usada para serviço. É a palavra latreia. Em alguns lugares ela é traduzida como adoração. Em outros lugares ela é traduzida como serviço. Mas não um serviço qualquer. É aquele serviço prestado a Deus. É quando você separa a sua vida em favor da obra de Deus. Isso é adoração, mostrando que a adoração verdadeira, ela vai além das quatro paredes de uma igreja. Diz respeito a toda a sua vida. Se você tem servido ao Senhor, você está adorando ao Senhor. E ao longo dessa série de mensagens, nós vamos descobrir como nós podemos experimentar o poder de Deus, e nós vamos citar cada um desses pontos, como serviço, oração, obediência, fidelidade. Nós vamos falar sobre cada um deles. Mas hoje eu quero destacar o que pode acontecer quando você adora ao Senhor no sentido mais amplo da palavra. No sentido amplo, quando a adoração está presente de uma maneira completa na sua vida. Primeiro eu quero que você veja comigo Atos capítulo 16, versos 25 e 26, que diz o seguinte no verso 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, e os outros presos escutavam.
Irmãos, esse texto é bem conhecido. Paulo e Silas estavam presos, mas quando eles estavam na cadeia, eles não ficaram ali reclamando da vida, não ficaram lá se queixando com Deus de por que eles estavam presos. Eles estavam adorando ao Senhor, eles estavam cantando louvores, eles estavam orando. E o que aconteceu durante esse momento de adoração? O verso 26 diz que de repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. O poder de Deus se manifestou no momento da adoração. Eles acessaram o poder de Deus através da oração. O texto diz que o chão tremeu, os alicerces foram abalados, as correntes se quebraram e eles estavam livres. Irmãos, durante a adoração, o mover de Deus acontece, milagres acontecem, o sobrenatural acontece através de uma vida de oração, não apenas através de uma canção. É importante que você entenda isso. Não foi apenas a canção, mas uma vida de adoração. Paulo e Silas estavam cantando, estavam orando, mas veja as condições que eles estavam. O versículo 22 diz que as autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Imagine isso. Sem roupas, surrados. Verso 23 diz que depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia. E o verso 24 diz que o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Algumas versões vão dizer que eles foram trancados na cela inferior, na cadeia inferior. Eles estavam nus, estavam machucados pelos açoites que levaram, os pés estavam presos no tronco e eles foram jogados na cela inferior. Haviam dois tipos de cela: a cela superior e a cela inferior. Na cela superior havia ventilação, havia luz, e na cela inferior era tudo escuro, o vento não circulava e todo o esgoto das celas de cima corria para a cela de baixo. E é nesse lugar escuro, fedendo a esgoto, com o corpo ferido, com os pés atados, que Paulo e Silas estavam adorando a Deus. É nesse lugar que eles acessaram o poder de Deus através da adoração. Enquanto muitas pessoas estão falando para Deus: Deus, no dia que o Senhor resolver os meus problemas, eu adoro. Deus, no dia que eu não tiver nenhuma dificuldade, eu adoro. Deus, no dia que o Senhor atender a minha oração, eu adoro. Deus, no dia que o Senhor eliminar todas as minhas dificuldades, todos os meus problemas, eu adoro. As pessoas estão esperando as condições perfeitas para adorar a Deus, mas o poder de Deus se manifesta na adoração, mesmo que seja nos momentos mais difíceis, nas maiores provações, nas maiores dificuldades. Se você consegue adorar, você acessa o poder de Deus. O que tem impedido a sua adoração hoje? Às vezes a nossa oração para Deus é mais uma cobrança, uma lista enorme de coisas que nós queremos que Ele resolva. Às vezes nos esquecemos de quem Deus é, passamos a pensar que Ele é o gênio da lâmpada e é só esfregar e pedir que Ele vai atender. Esquecemos que nos momentos de dificuldade, Deus também espera fidelidade e adoração de todos nós. Paulo e Silas adoraram na dor, no sofrimento e na prisão. Enquanto muitos esperam sentados, os que adoram, ainda que na dificuldade, experimentam desse poder todos os dias. Mas tem um detalhe nesse texto que é curioso. Muitas pessoas talvez não se deram conta disso. O poder de Deus quebrou as amarras que prendiam Paulo e Silas. No entanto, o mover de Deus naquele momento não visava os dois.
Deus tinha outros planos, Deus tinha outros objetivos. O foco do poder ministrado não estava em Paulo e Silas, mas estava no carcereiro. Veja o que diz o texto a partir do verso 27. O carcereiro, quando ele viu que as portas estavam abertas, ele ficou desesperado, ele quis se matar. E aí vem o verso 27, diz que o carcereiro acordou, quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar. No verso 28 diz que Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Lembre-se, não havia luz naquele lugar. O carcereiro pediu uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. No verso 30 diz que depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Verso 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Houve salvação na vida daquele homem. O poder de Deus se manifestou na vida de Paulo e Silas, mas foi em favor daquele carcereiro, daquela alma perdida. Meu irmão, maior do que qualquer coisa que nós podemos receber de Deus é a salvação de alguém, é a transformação de alguém, é quando alguém é liberto da condenação do pecado, é quando alguém tem contato direto com Jesus e é restaurado, é transformado, é abençoado. E nesse texto a palavra diz que o carcereiro e toda a sua casa foram salvos. A salvação se estendeu a todos os seus familiares e eles foram batizados. Meus queridos, o maior erro do ser humano é pensar que o poder de Deus se manifesta apenas para o benefício próprio. É egoísmo de nossa parte esperar receber o poder de Deus apenas por nós mesmos. Às vezes Deus opera um milagre em sua vida tentando alcançar o outro. O foco do Senhor às vezes é um parente seu, ele faz algo na sua vida para que aquela pessoa veja Deus na sua vida. Às vezes é um colega de trabalho, Deus faz algo na sua vida para que aquela pessoa veja Deus na sua vida. E as pessoas esperando só para mim, só para mim, só para mim, como se Deus fosse obrigado a suprir todas as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos caprichos. Mas se você entende que a sua vida é um canal de bênção, tudo aquilo que Deus fizer na sua vida se tornará um testemunho para você alcançar outros. Comece a pedir: Deus, faça a tua obra para que eu alcance outros. Deus, opera milagre para que eu alcance outros. O maior milagre você já recebeu, você foi alcançado, você foi alcançada. Mas existem pessoas lá fora perdidas, que carecem desse poder de Deus, desse milagre de Deus. Quando você olha para as bênçãos de Deus como sendo um alvo só seu, um objeto só seu, você corre o sério risco de não compartilhar e perder uma grande oportunidade de alcançar os outros. Todas as bênçãos que Deus colocou em sua mão servem de testemunho para alcançar outros. Essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador se converte. Há festa no céu. Irmãos, quando Paulo e Silas oraram e cantaram louvores, não houve festa no céu. Quando a terra tremeu e as correntes se partiram, não houve festa no céu. Mas a festa no céu foi grande quando o pecador se arrependeu. E não foi só um, foi toda uma família. Houve festa no céu porque Deus manifestou o seu poder para alcançar o perdido. A festa foi intensa. O poder se manifestou na vida de Paulo e Silas, mas o carcereiro experimentou a maior e a melhor bênção. O maior poder se manifestou na vida do carcereiro, quem estava só olhando. Comece a ver aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão.
e talvez você também seja tão abençoado como foi aquele homem. Comece a glorificar ao Senhor por aquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa que está do seu lado. E você vai experimentar a bênção de Deus na sua vida também. O problema é que às vezes as pessoas começam a olhar e pensar, poxa, Deus está abençoando fulano, por que não está me abençoando? E ao invés de se alegrar com a bênção na vida do outro, começa a murmurar, porque não recebeu a sua. Meu irmão, se alegre com a bênção na vida do seu irmão. E quando a bênção vier para a sua vida, entenda, Deus está fazendo algo na vida das pessoas ao redor de você. Compartilhe a bênção, compartilhe a palavra. E aí talvez você pergunte, mas e Paulo? E Silas? Eles ficaram sem bênção, tudo isso aconteceu, mas eles permaneceram presos. Meus irmãos, Deus manifestou o seu poder para livrá-los da corrente, das cadeias, mas isso tinha como alvo alcançar o carcereiro. Mas Deus também tinha poder para manifestar em prol dos dois. No entanto, Deus fez isso no oculto. O versículo 35 diz o seguinte: quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Quando Deus manifesta o seu poder em público, o objetivo é alcançar os outros. Quando Deus quer fazer algo por você, Ele faz no oculto. Você não faz ideia do que Deus já fez por você. E você nem percebeu. Você nem viu. Você não faz ideia das vezes que Deus livrou você da morte, das vezes que Deus livrou você de pessoas más, das vezes que Deus livrou você de problemas. Você não faz ideia, mas Deus fez. Ele operou milagres, maravilhas em sua vida. Ele cuidou de você, tem cuidado de você. O maior erro seu é pensar que o poder de Deus é só aquilo que você consegue enxergar. O fato de você estar vivo aqui hoje é porque o poder de Deus se manifestou na sua vida. Agora, existe muito mais. De onde veio esse? Coisas maiores, coisas grandes. Mas você precisa ser um adorador. A adoração precisa acontecer de uma forma verdadeira em seu coração. Deus abençoou você no oculto. O Salmo 127, verso 2, diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. É só dormir? Vou fechar os meus olhos e acordar só quando meus problemas estiverem todos resolvidos. É isso? Não. É você viver uma vida de adoração. Deus encontrar em você um verdadeiro adorador o tempo todo. E quando você menos espera, a bênção está lá, o milagre está lá, a solução está lá, porque o poder de Deus se manifestou na sua vida enquanto você descansava no Senhor, enquanto você esperava no Senhor, enquanto você confiava no Senhor. Mas as coisas não dão certo porque você quer fazer do seu jeito, no seu tempo, da sua forma. E você sai correndo feito um doido na vida, se esquecendo às vezes de agradecer, de orar, de obedecer, de ser um bom testemunho. E aí você acaba quebrando a corrente que Deus espera que você viva. Uma vida de obediência, uma vida de gratidão, uma vida de oração, uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso, uma vida verdadeira de adoração. Adore mais, e eu tenho certeza que você vai sofrer menos. Porque Deus já providenciou respostas para você. Adore, não apenas cante, mas viva uma vida de adoração. Quando o poder de Deus se manifesta, ou melhor, quando ele se manifestou, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Mas a vida dos dois exalava a adoração. Eles estavam presos porque estavam obedecendo ao chamado de Deus. Então, na obediência, eles já estavam adorando a Deus. Eles estavam servindo ao Senhor com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades. Então, na vida de serviço ao Senhor, eles já estavam adorando a Deus. E eles estavam testemunhando do poder de Deus, do Evangelho de Deus. Então, naquilo que eles estavam fazendo, eles estavam adorando a Deus. Eles estavam adorando a Deus o tempo todo. Mas o milagre aconteceu quando eles cantavam e oravam. Então, irmão, viva uma vida
de adoração, e quando você cantar, você vai experimentar algo sobrenatural de Deus, não porque você cantou, mas porque você está vivendo uma vida de adoração. Muitas pessoas são tocadas durante o louvor. Às vezes é o momento em que a pessoa mais sente a presença de Deus. E não é à toa, o Salmo 22, verso 3, diz que Deus habita entre os louvores. Ele está presente, há algo especial nos louvores que chama a atenção de Deus. Quando você louva, é como se Ele se aproximasse mais, é como se Ele tocasse. E nesse momento do louvor, Ele faz maravilhas. Pessoas são impactadas durante esse momento. Agora pense comigo. Eu queria que você estivesse bem atento ao que eu vou dizer agora. Se Deus habita entre os louvores, quem está presente quando você ouve uma música mundana? Se Deus habita entre os louvores, quem está dentro do seu carro quando você começa a ouvir música com letra pornográfica? Música que fala de traição, música que fala de vingança, música que fala de sedução, de indecência, palavras obscenas, palavrão. Músicas que falam de vícios, de brigas, de desavenças. Quem está presente na sua casa quando esse tipo de música é tocado? Eu não estou discutindo aqui se você pode ou não, tá? Fique muito à vontade para escolher. Mas lembre-se que Deus habita entre os louvores. E aí você está lá, Deus, ajude a restaurar o meu casamento. E ouvindo música de corno na sua casa. Não é? Deus, abençoa a minha vida, eu quero ser mais santo. E ouvindo aqueles funk com letra que mais parece, sei lá o que, não vou nem dizer, uma sessão de pornografia. E pior do que está dentro da sua casa e dentro do seu carro é estar na sua boca. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Deus habita entre os louvores, meu irmão, minha irmã. Você está buscando poder de Deus ou você está buscando poder do diabo na sua vida? Então selecione bem o que entra na sua casa, o que toca no seu carro, no seu telefone, o que você canta. O pastor não está te proibindo de ouvir música, tá? Ouça à vontade. Só estou dizendo para você que se você espera o mover de Deus na sua vida, faça um filtro. Deus habita entre os louvores. Milagres acontecem quando nós louvamos, quando nós adoramos. Deus já disse que não tolera esse tipo de coisa, esse tipo de porcaria. Então cuidado com essas coisas que estão dentro da sua casa. Você está buscando mais de Deus, você busca o poder de Deus, você busca a restauração de Deus. Ele habita entre os louvores e não entre a porcaria que você tem ouvido na sua casa. Filtre. Para encerrar, eu quero ler Romanos 12, versos 1 e 2. O verso 1 diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração requer sacrifício, comprometimento, envolvimento com Ele. Poxa, mas eu gostava tanto daquela música, então eu vou me sacrificar um pouco para adorar a Deus de verdade, eu vou deixar isso de lado. Meu irmão, você não vai ficar ruim porque você deixou de ouvir uma música que só fazia mal a você. Na verdade, só vai melhorar a sua vida, só vai acrescentar na sua vida. Algumas coisas Deus não quer mais na sua vida. Existem coisas que Deus quer arrancar de você para acrescentar coisas boas. Entenda que tudo aquilo que Deus aponta como sendo ruim, dizendo para você tirar, é para o seu bem. É para que você cresça, é para que você progrida, para que você experimente do melhor de Deus na sua vida. Dedique a sua vida a Deus, dedique-se à obra do Senhor, se envolva com Ele. O verso 2 diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Ah, mas meus amigos todos fazem. É a bênção dele que você está procurando? Ou é aquela que Deus tem para a sua vida? Ah, mas os meus colegas de trabalho todos fazem. É a bênção dele que você está procurando ou é a que Deus tem para a sua vida?
Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Talvez você esteja trocando isso por aquilo que o diabo quer que você faça. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Você não é todo mundo. Você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Deus tem algo para acrescentar. Através da adoração, Deus transforma. Através da adoração, Deus fala, Deus direciona. Através da adoração, Deus se faz conhecido e você experimenta aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Através da adoração, você tem acesso ao poder extraordinário de Deus. Em casa, eu quero que você leia o capítulo 12 todo. Semana passada eu deixei uma tarefa para você. A tarefa dessa semana é você ler todo o capítulo 12. Porque tem uma lista de coisas que precisam mudar, que você precisa abandonar, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Se você seguir as orientações de Deus, sua vida vai exalar adoração. E você vai experimentar do poder transformador de Deus. Seja descansando em Deus, confiando em Deus, esperando em Deus. Seja adorando a Deus através da sua vida. Só depende de quem, meu irmão? Minha irmã? De você. Só depende de você. São as suas escolhas que estão definindo o tipo de fruto que você está colhendo, que você vai colher. Eu quero convidar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção.